Bom dia. E aí, gente, meu nome é Rui, eu sou um dos professores de Química do Humanista, né? E hoje nós vamos ter aula sobre um pouquinho de tabela periódica, uma revisãozinha bem rápida mesmo sobre a tabela periódica. Então, galera, quando a gente fala a tabela periódica, ela foi feita em 1913 pelo Moseley. Ela foi feita em 1913, desse jeito que a gente conhece aqui. E aí, por que ela foi feita assim, gente? Por causa de duas coisas. Para organizar e ficar mais fácil os nossos estudos dos elementos. Por exemplo, ela tem as seguintes famílias aqui, ó. A família 1, a família 2, aí essa aqui é a família 18, 17 e 16. Essas famílias, galera, por que a gente chama as colunas de famílias? Porque pessoas de uma mesma família geralmente se parecem, têm características iguais. Vocês já não quando um pai parece muito com o filho, uma mãe parece muito com a sua filha, por causa disso, por causa da semelhança. A família 1 é chamada dos metais alcalinos. A família 2, metais alcalinos terrosos. Família 16 do oxigênio é quem? Calcogênios. Família 17, os halogênios. E a família 18, os gases nobres. Vamos falar um pouquinho de cada um? Ô galera, alca. Quando a gente fala em alcalose, tá falando alca, quer dizer o quê? Bases. Esses caras aqui, ó, da família 1 e da família 2A, vão formar o quê? Vão formar as bases. Ô galera, os gases nobres que estão aqui, ó, eles formam o quê? Nada. Por quê? Não é que eles não formam nada. Geralmente eles não querem reagir. Geralmente eles nem costumam cair muito em prova, porque eles são muito estáveis. Eles são muito estáveis. Eles são pouco reativos. Eles são pouco reativos. Beleza? Então, essas famílias, elas costumam ter propriedades químicas e físicas semelhantes. Como eu havia dito, chamamos de famílias as colunas por causa da semelhança que os elementos têm em suas propriedades químicas e propriedades físicas. Beleza? Agora, vamos ver outra coisa. Deixa eu apagar aqui o nosso quadrinho. Aí, galera, eu falei um pouco das famílias, que são as colunas. Agora eu vou falar um pouco dos
períodos. O que são os períodos? São as linhas. Primeiro período, segundo período, terceiro período. E o que os períodos estão me falando? Então, gente, primeiro período aqui, o segundo período, o terceiro período. A tabela ficou meio desproporcional, mas é por causa do tamanho do quadro. Mas os que eu anotei aqui vão servir de exemplos. Galera, o que eu estou falando dos períodos? Os períodos são as linhas da tabela. E o que eles significam? Os períodos significam que esses elementos vão ter o mesmo número de... Os elementos têm o mesmo número de camadas. Ah, então se um elemento está em família diferente, mas ele está na mesma linha, ele tem o mesmo número de camadas? Verdadeiro. E quantas camadas ele tem? O número da linha dele é as camadas. Por exemplo, o magnésio e o alumínio. O magnésio e o alumínio. Tem 3 camadas. Porque eles estão na terceira linha. Beleza? Se eu pegar berílio e boro, segunda linha, 2 camadas. E assim por diante, galera. Tá na mesma linha, tem o mesmo número de camadas. Aí, deixa eu apagar essa seta aqui, que agora a gente vai usar muito a tabela. Agora, nós vamos ver o que? Nós iremos ver agora as propriedades periódicas. As propriedades periódicas que estão na tabela periódica. Beleza? Ô galera, qual é a primeira propriedade que nós vamos ver? É o raio atômico. Raio atômico. Essas propriedades periódicas, ela costuma cair, e quando cai em prova, é uma coisa muito direta, é comparando mesmo os elementos, assim, ó, comparando o flúor e o magnésio, comparando o cobre com o cloro, entendeu? O ouro com o berílio. Essa é muito direto a questão, é assim, você sabe, você faz, você não sabe, não dá para fazer, né? Aí o que acontece? O raio atômico, moçada. Quando nós falamos em raio atômico, é que ó, o átomo, gente, ele, você pode falar que ele é aqui, ó, tem um núcleo, tem as camadas. Aí aqui ele vai ter um raio, que é o raio atômico. Esse raio atômico, gente, ele aumenta na medida que você aumenta daqui, de baixo, ele aumenta para baixo e aumenta para a esquerda. Raio atômico. Beleza? A eletropositividade. Eletropositividade.
Eu vou pôr aqui, é P. A eletropositividade, ela aumenta para onde? A eletropositividade é o quê? É o quê? É aqueles que têm caráter metálico. Quem tem caráter metálico? Os calcogênios, halogênios, gases nobres ou o metais alcalinos e metais alcalinos terrosos? Metais alcalinos têm caráter metálico. Eles puxam menos os elétrons. Eles vão puxar menos os elétrons. Então, a eletropositividade também aumenta daqui para cá. Beleza, galera? Junto com o raio atômico. A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? Isso aqui a gente estuda muito naquela fila. Flúor, cloro, flúor, oxigênio, nitrogênio. Beleza? Então, a eletronegatividade, ela vai aumentar da direita da tabela para cima. Eletronegatividade. O mais eletronegativo vai ser o flúor. Ah, por que não é o hélio? Galera, em eletropositividade e eletronegatividade, os gases nobres não entram. Por que eles não entram? Eles não entram. Por que eles não entram? Porque eles já estão estáveis. Eles não entram porque eles já estão estáveis. Eles não precisam nem ganhar, nem perder elétron para se estabilizar. Beleza? Para ficar estável. Eles já são muito estáveis. Aqui é o caráter não metálico. Não. Metálico. E puxa muito elétron. E puxa muito os elétrons. Beleza? Vamos ver as outras aqui, certinho? Eletroafinidade. A eletroafinidade, como o próprio nome fala, eletroafinidade, ele é afim de ganhar elétrons. Quem são afins de ganhar elétron? Os metais ou aqui os halogênios e os calcogênios? Halogênios e calcogênios. A eletroafinidade, ela segue aqui, ó, a eletronegatividade. Ela aumenta para direita e para cima. Beleza? A eletroafinidade, ele fala sobre a energia liberada para ganhar um elétron. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem fácil. Quando você quer muito uma coisa, você paga muito caro ou muito barato por aquilo? Você paga caro. Você está precisando de muito, você paga muito caro. Hoje em dia, o povo está precisando de álcool gel. O álcool gel tá caríssimo. Beleza? A eletroafinidade é a energia liberada. O que acontece? A energia que libera, quando ele faz o quê? Ele pega o átomo, beleza? Ele precisa muito do átomo. Tranquilo? Ele paga muito caro por aquele átomo, beleza? Então ele paga em energia. Ela aumenta também da direita
e de baixo para cima, beleza? Ó, galera, então essa foi uma aula foi uma revisão, na verdade, só para vocês verem e lembrarem dos conceitinhos mesmo de tabela periódica, beleza? Só isso, tá bom? Tchau, tchau.